Ok, vamos lá, lesson 25, mais objetos. Stranger, stranger, aquele ger que nós tivemos com o alemão, ger, de German, stranger. Depois nós vamos ver o porquê, stranger, então, importante. Alguém que você não conhece, stranger. Olha o ritmo, foreigner, 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 foreigner. Alguém de outro país, foreigner. Nationality, na garganta, nationality, nationality, nationality. Coat, coat, coat. Bag, aquele é exagerado, bag. Bag, bag é bem generalizado. Qualquer sacola, bolsa, coisa para carregar, você qualifica, aí você vai ter aí, por exemplo, um golf bag, né, para carregar as coisas do golf. Shopping bag, grocery bag, até mulheres referem a sua bolsa como um bag, ok? Então qualquer sacola para carregar é tudo bag, alright? Inclusive como gíria, usamos isso para mulher feia, canhão, é um bag também. Mas então, bag. Continuando, camera, camera, furniture, furniture, piano, piano. Essa palavra letra I tem um som de I, mas é uma palavra italiana, ok? Então o I pode ficar com som de I, piano. TH de sapo, health, health. Continuando, meal. Agora tivemos food, comida em geral, meal, mais específico, hot meal, good meal, fast meal, meal. Fries. Fries, suas fritas, fries, fries. Hamburger, hamburger, hamburger. Agora, vocês conhecem hambúrguer, em português até falamos hambúrguer e tal, mas é como um sanduíche. Existe um outro uso muito comum para nós norte-americanos. Referimos a hambúrguer, usamos hambúrguer para carne moída. Né? Um hambúrguer é feito de carne moída, então se está num açougue pedindo, não vai pedir carne moída, vai pedir hambúrguer, ok? Hambúrguer. Peach, peach, desire, desire, news, news, news. Tivemos new, novo, nova, então novas notícias, news. Qual é o ritmo? Opportunity. Na garganta, tuneri, fica na garganta, opportunity, opportunity. Can. Can, já tivemos can, sim, tivemos can, verbo auxiliar, mas can também é a lata, alright? Então, can. Alright, continuando, vamos ver nossos verbs, nossas palavras de ação. To stop, to stop. E o passado, ed, regular, mais som de T, stopped, stopped. Ok, básico, parar, encerrar as coisas. Encerrar, parou. I can't stop the car. He'll have to stop the meeting. To drive, to drive. Passado irregular, drove, drove. Alright, esse é um verbo bastante utilizado. Duas formas principais. O principal é ir de carro, mas também serve para dirigir. Pegar no volante. Você sabe, do you know how to drive? Oh, yes, I can drive. Eu posso dirigir. Mas também é muito comum, em português temos a expressão ir de carro. Drive também, esse verbo é usado para isso. Então, como é que nós vamos? Puxa, eu não sei como é que nós vamos tal lugar. Let's drive. Vamos de carro, não é vamos dirigir, é vamos de carro. Então usa drive para esse sentido também, ir de carro, pilotar, dirigir. Agora, impulsionar também, né? Você tem o seu hard drive no seu computador. Antigamente, quando os vaqueiros tocavam a boiada, é chamado drive. Nós vamos até ver depois umas expressões, né? Drive me crazy, impulsionar até ficar louco, você deixa louco. Então, drive também tem esse uso de impulsionar. Como objeto, a gente fala, aquele cara tem muito drive. Ele tem muita força de vontade, muita força de impulsão, alright? To drive.
We drove to the store. Fomos de carro. I don't know how to drive. To wait. And wait. And wait. To wait. Passado regular, ED, e o pronúncio do ED mesmo, waited, ou rápido na garganta, waited, waited. As pessoas perguntam o que isso tem a ver com o garçom. Eu acho que é porque o garçom espera, fica esperando você decidir o que você quer comer. Então, também, waiter, tivemos já, wait. We had to wait for the bus. Usa-se muito wait com for, esperar por alguma coisa. Wait for the bus. I don't like to wait. Pensa na risada. To laugh. A escrita é muito estranha dessa aqui. Pronúncia simples. Laugh. To laugh. Passado regular ED, mas som só de um T. Laughed. Laughed. Alright, geralmente, quando se usa laugh, você rir de... Olha só, em português, se você aprendesse of. Oh, então é rir de alguma coisa. Eu vou dizer laugh of. Não. Não pense em português, traduz. A nossa frase vai ser laugh at. Laugh at. Laugh at me. Laugh at this. Rir disto, de alguma coisa. Laugh at. Ok? Alright, vamos ver as frases então. We all laughed at the party. Nesse aí não é o que eu acabei de falar, laugh. Aí é rir lá na festa, lugar. Por isso que está no verde. Nós rimos lá. Onde? Lá na festa. Okay. Laugh at me, aí é rir de. We laughed at the party. Nós rimos da festa. A festa era ridícula. Então nós rimos dela. Okay? Mas nesse caso nós rimos na festa. You never laugh. Alright, continuando, vamos ver nossos qualificadores, nossos qualifiers. Mais adjetivos, sick. Algum dia todos nós ficamos sick, então é bom saber esse verbo sick. Fast, fast, very fast. Strange, som de sh no final, para não confundir com o nosso primeiro objeto que tivemos, stranger. Stranger, alguém que eu não conheço. Strange, esquisito, é o adjetivo. Okay? Então, essa é uma que eu vejo muito, que pessoas que falavam português brasileiro, que ao aprenderam inglês, erram essa pronúncia, tentando ler novamente, aí ficam stranger, stranger. Aí parece que você está dizendo stranger. Stranger, alguém que eu não conheço, ou eu quero dizer... Então, por exemplo, seu irmão é muito estranho, esquisito. Your brother is very stranger. Aí parece que está dizendo seu irmão é uma pessoa que eu não conheço. Né? Então, strange. Cuidado com esse adjetivo aí, strange. Bem comum, né? Dizer que as coisas são esquisitas, estranhas, strange. Special. Shall. Okay? Special. Silly. Silly, outro adjetivo bem comum no inglês, o silly. Em português temos aí tolo, bobo, ridículo. É um pouquinho mais para tolinho, besteirinha. Silly é besteira, ok? Os machos, os homens, aprendem como garotinho. É uma frase muito comum que meninos usam para meninas, ok? Oh, a minha irmã é muito silly, né? Oh, eu não quero brincar com aquelas meninas, elas são silly. São tolice, tolinhas, né? Sem muito... Então, essa é a ideia de silly. É bem comum, né? Não seja silly. Ou este plano que você apresentou pra gente é muito silly, é muito sem graça, é muito ridículo. Esse é o uso de silly, right? Continuando, mais qualificadores de quando as coisas ocorrem. É importantíssimo poder dizer quando as coisas vão acontecer ou estão acontecendo. Ago. Ago, para tempo atrás, né? 2 dias atrás, não é posição, onde é que fica? Fica atrás da porta, não é behind, né? É tempo atrás, ago. One day ago, um dia atrás, ago. Ok, outro qualificador de quando, bem comum, since. Since, desde tal época. Você vê isso muito comum em roupas, por exemplo, Levi's, né, desde 1800 e tal, desde tal ano, desde aquela época. Agora, tem outros usos para since que não são necessariamente qualificadores de quando, né? Desde que o fulano está muito triste, desde que perdeu seu cachorrinho. Ou ele não foi muito bom na prova, since ele não estudou, sendo que ele não estudou, não é? Alright, outro qualificador aqui de quando, while. While, ótimo, enquanto alguma coisa aconteceu, while. Tem parênteses aí, as, é a próxima palavra que nós vamos ver. Desculpe, acho que a poeira do giz.
Outro uso para as. Nós vamos ver as como, no sentido de como, mas as também é sinônimo de while, né? As I worked, enquanto eu trabalhava, while I worked, mesma coisa. Mas são ótimos qualificadores de quando as coisas aconteciam ou acontecem, while. Okay? Por falar em as, então, as, som de Z, as, cuidado, as é escrito com 2 S's, e entre outras coisas quer dizer asno ou jegue, e também bunda, é vulgar para bunda, as. Então, não queremos S, queremos um Z, as, ok? Como? De que forma que é feito, ok? As. Agora, like, yeah. Cuidado, nós já tivemos o verbo to like. Mas esse é um outro uso, like no sentido de como. Então, do like I do. Faça, gosta, cadê o... Não, faça como eu faço, ok? Então, só cuidado. Agora, você tem as, significando como. Temos like, significando como. E nós já tivemos how, que também significa como. Não esquente muito com isso. É uma coisa até para criança norte-americana que leva um tempo para você definir aonde se usa as, aonde se usa like e aonde se usa how. Então, não esquente com isso. Esquente a cabeça com confundir like de como com o like que vocês já conhecem, gostar. Então, só cuidado com isso, like as. Continuando um qualificador aqui de posição, close to. Tivemos o verbo to close, com som de Z, que é fechar. Aqui é close, som de S. Close to, perto para ou perto de alguma coisa, close to. Okay? Continuando nossas expressions, mais uma expressão aqui para qualificar quando as coisas ocorrem. As usual. As usual. As usual. Never mind. Never mind. Alright, never mind. Só cuidado, nós tivemos o verbo to forget, esquecer. Não é forget aqui. Aqui, literalmente, never mind, never, nunca. Mind vem, mind é sua mente. O verbo to mind é prestar atenção, é mentalizar. Então, literalmente, a expressão é não esquente a cabeça. Né? Não liga os seus neurônios por causa disto. Ou, não liga, esquece. É esse tipo de expressão. Never mind, deixa pra lá, never mind. Alright, essa aí vocês já devem conhecer, eu uso muito, toda hora falo e os gringos também falam muito. Alright, tá bom, tá certo, vamos lá. Alright. Domina este, use, ok? Alright. Well, e aí, Joãozinho, o que aconteceu? Well, vou explicar. Alright, esse aqui eu quero explicar para vocês. As. Vamos pro quadro. Essa é uma forma muito importante que você utiliza muito para você comparar coisas, né? Lembra que nós falamos sobre comparações. É importante você estarão em situações onde você vai precisar comparar isto com aquilo, ok? Esta expressão se usa da seguinte forma: se você quer comparar alguma coisa aqui do lado, pode ser uma ação, por exemplo, speak. Pode ser algum objeto, ou que tal um adjetivo? Não, um objeto, ok? Car, eu quero comparar um carro com outro. Qualquer coisa aqui que você quer comparar com outra, nesse caso o verbo com outro verbo, vamos dizer, falar e falar. E um carro com bicicleta, ok? Esta expressão, então, usando as e as, assim, é o que você vai utilizar, então, para comparar este lado, seja lá o que for, com este lado, seja lá o que for, e a comparação é em termos de adjetivos. Ok? Então, nesse espaço aqui, por isso que está a cor de rosa, entraria algum adjetivo. Ok? Por exemplo, falar tão rápido, fast, quanto o outro fala. Né? Ou o carro é tão velho, ou tão velho quanto a bicicleta. Então, é uma forma de você comparar qualquer coisa com qualquer outra coisa, seja verbo, objeto, etc., em termos de, esta é a comparação. Estamos comparando essas duas coisas em termos de algum adjetivo. Okay? Bem utilizado, bem importante vocês dominarem isso. E é uma ótima oportunidade para vocês
treinarem os seus adjetivos também, alright? As big as old as happy as fun as fast as, alright? E o seu negativo aí então, not as big as, not as old as, not as, aí é não tão adjetivo quanto, ok? Domina, é uma expressãozinha, mas a gente usa bastante. Essa próxima expressão não tem nada a ver com isso, embora eu use também o as e o as, é uma expressão para qualificar quando as coisas ocorrem. As soon as you finish, as soon as possible, as soon as, ok? Bastante usado. What's John like? Ok, eu queria colocar aqui esse uso do like. Tivemos like agora como. Então, what's John like? Cuidado, é o clássico, a maioria das pessoas, what's John like? Ah, o like, gostar. O que o João gosta? Não estou perguntando o que o João gosta. Estou perguntando como é que é o João. Que jeito ele? É um cara alegre? É um cara chato? Ok? Então, cuidado. Agora, uma outra variação disso que nós veremos quando nós formos ver o verbo look, olhar, look like. Okay? Aí é como é que a pessoa é no físico, no olhar. Então aí, ó, what does he look like? Como ele aparenta? Ele é alto, ele é gordo, ele é... Okay? Na aparência, a expressão, então, look like. Aí, what does he look like? O principal nisso é só não confundir like, gostar, com esse like de como é que é, ok? Like. Alright, muito comum usar, bom, vamos ver os exemplos aí, eu explico. To be sick, estar doente, é bom já saber isso. I'm sick, he's sick, they're sick. Outro uso para sick, to feel sick, se sentir, feel sick. Alright? E outra expressão bem comum aqui, to be able to, estar habilitado a fazer alguma coisa, ou estar em condições, podendo. Nós já tivemos can, você poderia usar ao invés desse, mas vamos ver algumas outras expressões agora, estamos vendo outras expressões que podem substituir também. Então, be able to, bem comum. No grammar, então, vamos ver esses que estamos vendo agora com to be sick e to be able to. Bem comum usar o verbo to be com adjetivos, né? Ser ou estar, doente, cansado, triste, velho, novo, ok? Então treinam isso, treina todas as formas. Will be, futuro, será divertido, será velho, será, né? Será feliz, estará, estava, passado, presente, futuro, todas as formas. Por isso que eu coloquei aí, ó, would, should, could be, o negativo. É bem comum usar o verbo ser, estar com adjetivos em todas as formas, ok? E também é bem comum usar essa expressão, be able to, estar em condições de fazer alguma coisa, de todas as formas, né? Estará em condições, estava em condições, né? Pode estar em condições, estaria em condições, ok? Então, mais uma para vocês treinar, isso aí que nós colocamos no grammar para vocês. Não esquece, gente, treinam, raciocina com o seu português. Será que em português eu falo estarei em condições, estarão em condições, estava em condições? Sim, então você vai ter que usar no inglês. Treinam isso, alright? Muito bom, encerramos mais uma lição, estamos indo para frente. Vamos lá.